coloca a mão assim no coração e fala: Senhor, digo, meu coração está aberto para ouvir a voz do Senhor. Diga assim, que esta palavra seja a resposta, a direção que eu preciso. Diga, fala, Senhor, aquilo que o Senhor sabe que eu preciso ouvir. Diga, mesmo que seja o que eu não quero ouvir. Diga assim, tua palavra, diga assim, tem livre curso na minha vida, no meu coração. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Mateus 19. Nós começamos a falar semana passada, aqui, sobre o que é o modelo de família estabelecido por Deus. Amém? Por que as pessoas hoje, irmão, elas não estão tendo sucesso? Por que as pessoas têm fracassado, não têm tido sucesso quando o assunto é família? Porque, infelizmente, às vezes até dentro da igreja tem gente que está tentando aderir ao padrão mundano. E não tem como, pessoal. Se a gente seguir o exemplo desse mundo, a gente vai ter o que o mundo tem. E quando você olha para o mundo, você pode perceber que, infelizmente, as famílias têm fracassado. Amém? São tantos casamentos destruídos, pessoal, tanta gente magoada, machucada, famílias separadas, e nunca foi esse o plano de Deus. Agora, por que isso tem acontecido? Porque Satanás, o nosso adversário, ele tem deturpado a visão original que Deus tinha quando ele criou essa instituição. Porque família, casamento, não é uma invenção humana. Não aconteceu que um dia um homem muito sábio, muito inteligente, ele disse assim, eu vou unir um homem e uma mulher em sociedade e vou chamar isso de casamento. Não, o casamento surgiu no coração de Deus. Eu vou mostrar isso hoje para você na palavra. Aqui em Mateus 19, vamos lá, voltando onde a gente estava semana passada, ó, versículo de número 3. Dá toda a sua atenção para o que Deus vai falar aqui, ó. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Para um minuto, olhem para mim. Eu tenho explicado o seguinte, a pergunta dos fariseus para o Senhor Jesus foi a respeito de divórcio. Nós vamos chegar no assunto do divórcio em algum momento. Amém, pessoal? Hoje talvez eu fale alguma coisa, mas não quero hoje tocar nesse assunto especificamente. Deus vai preparar um momento em que eu vou abrir a palavra e mostrar algumas coisas que Deus fala sobre esse assunto e é importante falarmos sobre isso. Pastor, eu tenho uma dúvida, porque eu tenho uma situação minha. Se você tem uma dúvida, irmão, me procure. Pode procurar os pastores aqui da igreja, que a gente vai orientar você dentro da palavra de Deus. Amém? Você pode, inclusive, tem o meu número, manda para mim uma mensagem, pastor, a minha situação é essa, ou eu conheço alguém. Dentro daquilo que eu puder orientar na palavra de Deus, eu vou orientar em nome de Jesus. Mas hoje não vou tocar nesse assunto. Vamos mais um pouquinho. Ó, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez o quê? Macho e fêmea. Versículo 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne. Versículo de número 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amados, antes de Jesus tocar no assunto do divórcio, que foi a dúvida que os fariseus tinham, primeiro o Senhor definiu o que é um casamento. Ele definiu o que é o princípio de uma família. Ele diz assim, vocês não leram que no princípio, quando o Criador os fez, os criou macho e criou fêmea? Só nesse versículo, irmão, nós já temos ensinamentos tão importantes. Em primeiro lugar, eu acho importante, a resposta de Jesus foi conforme estava escrito. A resposta do nosso Senhor foi a resposta do que, irmão? Da palavra. Eles perguntam, mestre, o homem pode se separar da mulher se ele quiser? Jesus disse, gente, vocês não leram? Vocês não lembram que está escrito? Irmãos, hoje eu não posso responder para você nada fora daquilo que está
escrito. Eu tenho que ficar dentro do limite estabelecido pela palavra de Deus. Lá em Apocalipse 22 tem um texto que é muito famoso, os crentes conhecem muito. Diz assim, que se alguém acrescentar alguma coisa à profecia, aquilo que Deus falou, todas as maldições da profecia serão acrescentadas na vida dela. Se eu falar para você uma coisa que a Bíblia não diz, tudo quanto é praga que tem na Bíblia vai ser acrescentado na minha vida. E eu não quero nenhuma. Vocês querem? Deus me livre. Então não acrescente nada. E se eu tirar alguma coisa, a Bíblia diz que o meu nome vai ser tirado do livro da vida. Eu quero o meu nome no livro da vida. Você quer? Então não tire nada. Fique dentro do limite da palavra. Se você vem a mim e diz, pastor, eu tenho uma dúvida, eu vou ter que falar para você o que está escrito, gostando você ou não. Pode ser que aquilo que eu vou falar vai deixar você chateado, vai contra a sua vontade, mas eu não posso mudar o pensamento de Deus. E o Senhor Jesus deixou muito claro que o pensamento de Deus é aquilo que Ele deixou na Escritura para nós. Amém? Eu tenho que ficar dentro da palavra e nós temos que ficar. E olha que forte, o Senhor Jesus diz, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. Nessa palavra que Jesus fala, no princípio, eu só posso entender uma coisa, que do jeito que Deus criou, tem que ficar. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, o Criador fez desse jeito, deixa do jeito que Ele fez. Não mude a fórmula original. O problema das famílias hoje, dos casamentos hoje, minha irmã, meu irmão, não é a instituição. Casamento é uma benção. Família é uma benção. Esse propósito que eu estou fazendo, ele está baseado no Salmo 68, verso 6. Olha o que diz a Bíblia ali, ó. Salmo 68, versículo 6. Ó, Deus faz que o solitário viva em... Então, Deus dá uma família para quem não tem. Você acha que Deus daria uma coisa ruim para alguém? Família é uma bênção. O problema não está na instituição família. Não está na instituição casamento. O problema está na forma como as pessoas têm vivido em família. Amém? Deus criou de um jeito. As pessoas querem viver de outra forma. Da forma que o mundo está fazendo não dá certo. Da forma de Deus vai dar. Amém? Então nós temos que voltar lá no princípio. Nós temos que olhar como Deus criou e deixar como Deus criou. Como é que foi que Deus criou o casamento, irmãos? Como é que foi que começou a primeira família? Vamos lá para Gênesis 2. Vamos lá. Começando no versículo 18. Está escrito assim, ó, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Para um minuto e olhem para mim. Primeira coisa, quando Deus criou o primeiro homem, a Bíblia fala que ele tomou do pó da terra, fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, e soprou nele o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Amém? Então, assim o Senhor formou o nosso primeiro pai segundo a carne, o Adão. Então, o que Deus fez? Ele pegou o homem, jogou aqui nesse mundo e disse, se vira, no meio do mato, com as feras querendo jantar ele. Foi assim que Deus fez? Não, irmão. A Bíblia diz que no Éden, Deus plantou um jardim e colocou ali o homem que ele tinha formado. Irmãos, o Éden foi aquilo, aqui na terra, mais próximo que será do que nós vamos ter na eternidade. Um dia nós vamos estar na Nova Jerusalém, nunca mais vai ter choro, nunca mais vai ter sofrimento. Diga glória a Deus. Vai ser alegria, felicidade, saúde e prosperidade eterna. Diga glória a Deus. Antes do pecado ter entrado no mundo, e com o pecado, a consequência dele, a natureza de Satanás, que é a morte, o mundo era assim. Lá no Éden, o Adão, nosso primeiro pai, ele não tinha um problema. Ele não tinha uma dor de cabeça, não tinha um sofrimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Literalmente, ele vivia no paraíso. Amém? E mesmo assim, olha que coisa, irmão. Mesmo assim, Deus olha para o Adão e Deus diz, eu tenho que melhorar a vida dele. Irmão, a vida de um homem pode ser uma bênção. Mas quando Deus dá uma família para ele, a vida do homem melhora. Coloca isso no seu coração. Viver em família é melhor do que viver sozinho. É mais fácil? Não. Quando nós vivemos em família, nós temos alguns desafios a mais. A gente tem que aprender a dividir, tem que aprender a perdoar. Amém?
temos que ter paciência, entender as diferenças. E esse é o problema do homem hoje. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo que o homem do final dos tempos seria um homem amante de si mesmo. Ele disse assim: sabe, porém, isso, Timóteo, que os últimos dias serão trabalhosos. Por quê? Porque haverão homens amantes de si mesmos. O que é um homem amante de si mesmo? É um homem egoísta. Só pensa nele. Gente, é impossível alguém ser feliz em família sendo um amante de si mesmo, sendo egoísta. Porque ele só pensa no que ele quer. Amém? Ele é o centro da vida dele. E não dá, irmão. Para você viver em família, você tem que colocar a necessidade do outro à frente da sua. E eu estou pregando para o povo de Cristo hoje aqui, para o povo de Deus. Amém? Nós colocamos a vontade de Deus à frente da nossa. É verdade ou não é? Então, primeiro, eu penso no que Deus quer. Eu não penso na minha vontade. Irmão, se eu fizer a minha vontade, eu vou fazer uma besteira atrás da outra. Se eu fizer o que eu quero, irmão, eu vou cometer erro atrás de erro. Eu não penso na minha vontade, eu penso na vontade de Deus. Amém? Depois de pensar na vontade de Deus, eu penso no meu próximo. No meu caso, em família, eu penso primeiro no que a minha esposa precisa, para depois pensar no que eu preciso. E a Bíblia fala, eu preguei para você várias vezes isso agora nos dias passados, nós estávamos falando aqui sobre o amor de Deus. A lista lá de 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não busca os seus interesses. Então, quando você ama, você pensa primeiro no que o seu filho precisa, no que o seu marido precisa, no que a sua esposa precisa. Você pensa, é claro, antes de tudo, na vontade de quem? De Deus. Para depois você pensar em você. Eu não sou o centro da minha vida. Eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar, antes de todas as coisas, acima de tudo, diga amém. E amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu amo a Deus amando o próximo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Só que, conforme os dias da volta do nosso Salvador se aproximam, os homens iriam ser, Paulo falou, cada vez mais parecidos com o diabo. E a primeira coisa, egocêntricos, egoístas, amantes de si mesmos. Então, um homem que ele quer entrar num casamento, ele quer constituir uma família, mas só pensando nele, na vontade dele, no que ele quer, irmão, é impossível que esse homem seja feliz. Ele tem que entender isso. Para ser feliz, eu tenho que viver para o próximo. Tenho que viver para Deus. Irmão, foi assim que Deus criou todas as coisas. Tudo que Deus criou, pensa comigo, reflete comigo por um momento, irmão. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez com o propósito de servir. Já parou para pensar nisso? As árvores que Deus criou, elas dão fruto. E elas não comem o próprio fruto. O fruto que elas dão é para que outro coma. O rio que Deus criou, ele não bebe a própria água, é outro que bebe. Amém? O sol não brilha para ele mesmo, o sol brilha para nos iluminar. Toda a criação de Deus, ela está o tempo todo ofertando, servindo o próximo. Quem está entendendo, diga amém. E aonde você encontra um traço de egoísmo na criação de Deus, você vê que aquilo vai acabando. Vocês já ouviram falar do Mar Morto? Se o que eu estiver falando aqui for besteira, irmão, olha para o pastor. Se o que eu estiver falando aqui for besteira, você me corrija. Mas pesquisa o que eu estou falando agora. O Mar Morto, ele é um caso único no nosso planeta. O Rio Jordão vem lá da Jordânia, da Cisjordânia, ele vem, amém? Ele vai fazendo todo o caminho dele, e o fim dele é no Mar Morto, ele deságua no Mar Morto, amém? Agora, o que a gente aprende na escola? Que os rios vêm, colocam, vamos dizer assim, eles desaguam nos mares, nos oceanos, amém? E que aquela água dos oceanos, ela volta, ela faz de novo o ciclo e volta de novo. É um ciclo, um está sempre doando para o outro, amém? O Mar Morto não, ele é fechado. Ele não dá água para ninguém. A água que vem do Mar Morto, irmão, para nele. Até por isso ele tem o nome de Mar Morto. Agora, olha que interessante. Ele recebe água e ele não dá água para ninguém. O que era para acontecer? Era para ele encher. Amém? Está acontecendo o contrário. Cada ano que passa o Mar Morto está diminuindo.
Pesquisa o que eu estou falando para você ver. Cada ano que passa, ele está diminuindo. Existem projeções que dizem que um dia ele pode até desaparecer. Não sei se isso vai acontecer. Mas o que eu queria, irmãs, que os irmãos entendessem? Assim é com aquele que só quer receber e não quer dar. Ele quer que todo mundo olhe para ele, pense nele, faça a vontade dele, e ele não está nem aí para ninguém. Ele vai diminuir, definhar até morrer. Se você só pensa em você, se você não prioriza a Deus e não prioriza o próximo, irmão, você vai diminuir, você vai morrer sozinho, infeliz. Guarda essa palavra no seu coração. Deus, para melhorar a vida do homem, ele dá uma família para o homem. Irmão, como ter uma família fez bem para mim? Estou dando o meu testemunho para você. O casamento me melhorou muito, irmão. O casamento me ensinou a ser mais humilde. Me ensinou a ser mais responsável. Amém? O casamento, irmão, me livrou da desgraça de viver para mim mesmo. Hoje, para a glória de Deus, eu vivo para Deus e eu vivo para outras pessoas. Eu posso dividir, amém? As minhas alegrias, as minhas vitórias. E não é só isso, irmão. Quando eu estou passando por uma luta, eu tenho gente para me ajudar. Diga glória a Deus. Em primeiro lugar, eu tenho a minha esposa, que quando eu estou, às vezes, mal, ela ajuda a me levantar. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro. E se alguém tentar lutar contra um, vai ter que enfrentar quem? Irmão, ninguém põe um dedo na minha esposa sem primeiro passar por cima de mim. Amém? Vocês estão entendendo? Se alguém lutar contra ela, tem dois inimigos. Amém, pessoal? Se algum dia ela tiver um problema e ela tiver que enfrentar, ela vai ter 4 braços, porque tem os meus ali para ajudar ela. Diga glória a Deus. A Bíblia fala que tem melhor paga do seu trabalho. Se algum dia ela tiver algum problema financeiro para resolver, todo o dinheiro que eu tiver está à disposição dela. Amém? E a mesma coisa é ela com relação a mim. Eu sei que ela não tem nada, tudo que é dela é meu. Irmão, a Bíblia fala que se os dois estiverem deitados numa cama, os dois se esquentam. Quantas vezes alguém está meio frio na fé e só do outro está perto, você já se aquece? Amém ou não? Agora a Bíblia fala, se estiver sozinho, como vai se aquentar? E eu vou falar para você, irmão, eu estou falando da minha esposa, eu posso dizer isso até dos meus filhos, irmão. Meus filhos não precisam fazer nada. Pelo simples fato deles existirem, eu tenho uma motivação para continuar lutando. Amém? No dia que o meu filho mais velho nasceu, Pedro Paulo nasceu, eu liguei para o meu irmão caçula, alguns aqui conhecem, ele fez a obra aqui. Eu liguei para ele e falei, William, eu não posso morrer mais. Agora eu tenho um pequenininho que depende de mim, precisa que eu esteja aqui firme, forte, lutando. Diga glória a Deus. Irmão, como é uma bênção ter uma família. Deus olhou para o nosso primeiro pai, ele estava lá no paraíso, feliz da vida, e Deus disse, eu posso melhorar a vida dele. Não é bom que ele esteja só. Aprenda isso, ter uma família é uma bênção. Não deixa o diabo enganar você, a família não presta, casamento é ruim. O casamento não é ruim, talvez você está casado errado, vivendo da maneira errada. Mas se você entender qual é o propósito de Deus e mudar, praticar a palavra de Deus, parar de ser orgulhoso, arrogante, viver para você mesmo, aprender a perdoar, ter paciência, respeitar o outro, quem está entendendo, diga amém. No dia que a mulher aprender a tratar o marido como a igreja deve tratar Cristo, no dia que o marido aprender a tratar a esposa como Cristo trata a igreja, irmão, as famílias vão ser felizes. Diga amém. Agora, se você quiser viver o padrão de família da novela, o padrão da família de Hollywood, dos filmes, aí é a tragédia mesmo. Aí o diabo entra e rouba, mata, destrói e vira a desgraça. Vai ser mais uma família destruída, arruinada, como as do mundo são. Não pegue o padrão do mundo como referência para você. O nosso padrão é o padrão de Deus. Diga glória a Deus. O marido perfeito é Cristo. Diga glória a Deus. A esposa perfeita é a igreja que se guarda, que renuncia a si mesmo para viver a vontade do seu marido e vão se unir, vão viver para sempre na glória. Diga glória a Deus. Eu não aceitei Jesus para ficar sendo crente aqui uns anos e depois ficar separado de Cristo. Eu entreguei a minha vida para ser dele para sempre. Amém, irmão? Quando duas pessoas se casam, elas já têm que se casar, irmão. E a palavra separação, divórcio, ela deve, ser excluída do dicionário dos dois. Não importa o que aconteça, nós vamos lutar, se quebrar a gente conserta, se machucar a gente cura, mas nós vamos junto até o final. Esse é o propósito de Deus, diga amém. Aí olha que bonito, versículo 18, olha, Deus falando, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora.
que esteja como diante dele. Eu estou mostrando hoje uma outra versão da Bíblia aqui, que é a Revista Atualizada. É o mesmo versículo, a mesma palavra de Deus, só que tem palavras sinônimas aqui, ó. Diz assim, ó, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha que bonito. Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Para que serve o casamento? Para um auxiliar o outro, um ajudar o outro. Diga glória a Deus. E nessa missão, a pessoa que Deus colocou do teu lado, ela é idônea. O que é o idôneo? O idôneo é aquele que é perfeitamente capaz. Amém, irmão? É aquele que cumpre todos os requisitos. Palavra de Jesus para você, irmão. O que você tem na sua casa é exatamente o que você precisa. Seu marido é idôneo. Sua esposa é idônea. Você não precisa de outra pessoa. Você não precisa de outro marido para ser feliz. Você não precisa de outra esposa para ser feliz. Ah, pastor, mas o meu é complicado, pastor. Eu acho que se eu tiver outro, deixa eu explicar. Trocar de marido é trocar um problema pelo outro. Trocar de esposa é trocar um problema por outro problema. Amém? A sua é idônea. Ela é exatamente o que você precisa. Agora, qual que é o detalhe? É o que você precisa. Talvez não é o que você quer. É aí que está o detalhe. Se você falar, pastor, o que eu preciso, o que você precisa, você já tem. Agora, talvez você está olhando para fora da sua casa. E aí, quando você olha para fora da sua casa, você tem a impressão que aquela outra pessoa, ela faria você mais feliz. Eu vou ser um pouquinho grosseiro agora, por favor, não fique escandalizado com o pastor, não. O homem, ele tem dentro de casa uma mulher que é exatamente igual a todas as outras. Tudo que as outras têm, a dele tem. Só que o diabo pinta um quadro diferente. Ele fica olhando a mulher lá da televisão, a atriz, a dançarina, sei lá o quê. E ele fica olhando para aquilo e falando, ei, se eu tivesse uma daquela. Não é diferença nenhuma, irmão. É a mesma coisa. E vou ser sincero, às vezes o que ele tem em casa é muito melhor. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes aquilo que ele tem em casa é muito, muito melhor. É só você parar para ver, irmão. Desculpa eu tratar dessa forma, mas olha essas pessoas famosas. A maioria já te separou uma, duas, três vezes. Aquela mulher que todo mundo olha e fala, ah, é a mais linda. Ela já está no terceiro, no quarto casamento. Se ser casado com uma pessoa daquela fosse sinônimo de felicidade, o homem que casou com ela primeiro era o homem mais feliz da vida. E às vezes foi lá e traiu ela, arrumou outra, depois já arrumou outra. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o pastor. O que o mundo coloca para nós como padrão é totalmente ilusão. Aí você vai dizer, pastor, mas eu ainda fico no que o senhor falou primeiro. O senhor está dizendo que é o que eu preciso, mas não é o que eu quero. Você tem que entender isso, irmão. Eu falei hoje aqui. É como se fosse pensa que você está precisando melhorar a sua alimentação. Você procura um nutricionista. E você diz para ele, ó, você entrega lá os exames lá, ó, olha só como é que eu estou, não estou bem de saúde. Por favor, me faça aí uma dieta colocando aquilo que eu preciso. Você pode ter certeza que lá naquela dieta vai estar tudo quanto é vegetal, legume. Amém, irmão? O que vai estar lá? Vai falando para mim. Vai estar o brócolis, vai ter mais. A cenoura, a beterraba, a couve, o inhame. Esse trem aí. Olha para o pastor. Olha aqui para mim. Aí você pega aquela lista maravilhosa. Você chega para o nutricionista e fala, peraí, mas cadê o bolo de chocolate? Cadê o sorvete de flocos com cobertura de chocolate? Ele vai olhar e vai falar, peraí, você perguntou o que você precisa. Agora, quer comer o que você tem vontade? Beleza, vai no sorvete, vai no bolo. Daqui a um ano, como é que você está? Você está hipertenso, diabético, glicemia lá em cima, colesterol. Quem está entendendo, diga amém. O que você precisa, às vezes não é aquilo que num primeiro momento te agrada, mas é o que vai te fazer bem.
Amém? Alguém vai dizer para mim, pastor, tudo bem, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Mesmo assim, pastor, eu não estou feliz no meu casamento. O que eu faço? Lembra que Jesus transforma água em vinho, irmão. Está faltando vinho? Acabou a alegria no seu casamento? Você não precisa buscar fora de casa. Quem buscou fora de casa foi o rei Davi. O rei Davi, me perdoa a forma que eu vou falar, era um grande homem de Deus, mas estava entediado. Ao invés de ir para a guerra, ficou em casa, trocou o dia pela noite. Está lá passeando no terraço da casa dele e vê a vizinha tomando banho. Botou os olhos nela, cobiçou-a porque ela era uma mulher muito bonita. Chamou o empregado e perguntou, quem é essa aqui do lado? E Deus deu um escape. A Bíblia diz que quando vem a tentação, Deus sempre dá o escape, irmão, é aquela porta de saída. O servo do rei Davi disse, ela é Batseba, mulher de Urias, filha de Eliã. Em outras palavras, ela tem marido, amém, e ela tem pai. Ainda que ela não fosse casada, Davi podia ir ficar com ela de qualquer jeito? Não. Para um homem possuir uma mulher, ele tem que tirar ela da casa do pai. Tem que botar uma aliança no dedo dela. Duas pessoas não podem simplesmente viver de maneira irresponsável, sem compromisso. Elas têm que se casar. Amém, irmão? Se duas pessoas coabitam como marido e mulher, mas não são casadas, aquilo que elas estão fazendo, me perdoa a palavra feia, mas é a palavra que a Bíblia diz. Aquilo que elas estão fazendo, a Bíblia chama de prostituição. No dia que alguém perguntar para você, por que duas pessoas não podem ter relação se elas não forem casadas? Você mostra 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Paulo diz assim, quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Tocar aqui não é o tocar de cumprimentar, pegar na mão o pai do Senhor, o abraço que o pai dá na filha, ô filha querida, não é isso. O tocar aqui é o toque íntimo, é a relação homem-mulher. Os irmãos entendem. Quem está entendendo, diga amém. Paulo diz assim, versículo 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio, em outras palavras, para não viver em prostituição, case, tenha uma esposa, você se realiza com ela. Se não for com ela, for com outra, é prostituição. Tem um marido, você é feliz com ele, com outro é prostituição. Quem entendeu, diga amém. Bom, voltando para a nossa história. Davi, olha aquela mulher, mesmo sabendo que ela era casada, manda trazê-la. Não foi, irmão, um ato de violência. Perdoa a palavra feia. Não foi um estupro. Foi vontade dos dois. A Bíblia diz que foi um adultério, então ela também quis. Amém? Talvez já até por isso ela estava tomando banho lá com a janela aberta, do jeito que o rei pudesse ver. Talvez ela gostasse de ser admirada, cobiçada, desejada por outros homens. Tem tanto homens como mulher que tem esse espírito maligno na vida deles, irmão. Gostam de colocar uma roupa para os outros ficar olhando, admirando o corpo, né? Não faz isso não, irmão. Ah, pastor, mas é que está tão bonito. Está bonito aí o corpo? Glória a Deus. É bonito para o seu marido, é bonito para a sua esposa. Quem está de fora não tem nada a ver com isso. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas eu sou solteiro, então está bonito para o Senhor, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Não é maçaneta, bola de basquete que vai na mão de um, na mão do outro, não. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Diga glória a Deus. E o seu corpo, Deus um dia vai permitir que você compartilhe ele com o seu marido, com a sua esposa. Fora disso é pecado. Amém? Mas voltando para a nossa história. Davi vai lá, adultera com a Batseba. Ela fica grávida. Primeiro, ele tenta forjar uma mentira para que o marido dela pensasse que o filho era dele. Não deu certo. Davi comete um crime ainda pior. Ele manda colocar Urias na hora da guerra, no lugar mais perigoso, do jeito que ele morresse. E aconteceu. O que sucedeu? Urias morreu. Resolveu o problema de Davi. Davi foi lá, pegou a Batseba, levou para a casa dele, viúva, agora é minha. Problema resolvido. Problema resolvido, igreja? Não. Não é porque você está fazendo algo, irmão, e está tendo sucesso, você está ganhando dinheiro, você fez uma coisa errada e ninguém descobriu. Não é por isso que significa que Deus aprovou. Mais cedo ou mais tarde chega a fatura do cartão. Você foi lá, você usou, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Irmão, um dia o profeta Natan vai até Davi, conta uma parábola, e o próprio rei Davi dá a sentença.
Ele diz assim, ó, o homem que praticou essa injustiça, ele é digno de morte. Ele vai pagar 4 vezes pelo crime que ele cometeu. O profeta Natan olha para ele e fala, Davi, você é esse homem. E aí vem a parte da história que eu estou falando com você. O profeta Natan olha para Davi e fala, Davi, você não era ninguém. Deus tirou você de lá das ovelhas e fez de você seu líder de Israel, te deu a casa do seu Senhor, as mulheres do seu Senhor. Aí Deus diz assim, e se fosse pouco, é isso que mexe comigo. Tantas e tantas coisas Deus te acrescentaria. Em outras palavras, Davi, você não estava feliz? Era só pedir para Deus que Deus daria mais. Irmãozinho, irmãzinha, você não está feliz com o que você tem? Peça a Deus que Deus entra na história e Ele muda. Ele não vai te dar outro marido, irmã, mas Ele pode transformar seu marido. É 5 pães e 2 peixinhos, é pouquinho, mas Deus multiplica e faz se tornar uma bênção. Diga glória a Deus. Acabei de falar para você, Ele transforma água em vinho. Talvez você olhe para o seu passado e fala, pastor, já fui tão feliz na vida, mas o melhor tempo da tua vida não está no passado, está no futuro, irmão. É só você deixar Jesus se tornar o Senhor da história. Jesus entrou lá em Caná da Galileia na festa de casamento como um convidado. Enquanto ele foi convidado, ele não fez nada. Maria chegou para dizer, eles não têm vinho. Jesus disse, com boa educação, Jesus disse, não é problema meu. Aí o que é que Maria faz? Ela chega nos servos e dizem assim, tá vendo aquele ali, meu filho? Fazem tudo quanto ele vos... Em outras palavras, Jesus deixa de ser um convidado para se tornar o Senhor da festa. Quando é que a sua vida muda? É quando você fizer que o Senhor Jesus, até hoje ele foi um convidado ilustre na tua vida, é quando você colocar tudo na mão dele. A partir de agora, tu és o Senhor. Vou fazer a tua vontade, mesmo que não seja o que eu quero. Querer, eu não queria fazer isso, mas se o Senhor mandar, eu faço. Diga amém. Vai ser fácil, irmão? Não. Jesus olhou e falou para os servos, tinha ali 6 talhas de água. Cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Uma metreta é 40 litros. Então, cada uma cabia 80 a 120 litros de água. Irmão, vamos jogar uma média ali, 600 litros de água. Jesus mandou encher de água até em cima. Irmão, hoje em dia é moleza. Você tem água encanada em casa, você liga uma torneira, você enche. No tempo de Jesus era um poço para a cidade inteira. Amém, irmão? Quem queria água tinha que botar um cântaro aqui no ombro, aqui, e até o poço. E imagina, irmão, o poço, se ficasse a meia hora da casa, imagina aqueles homens indo, pegando água, e vai, e traz, e enche. Quem está entendendo, diga amém. E derruba a água, e molha o chão, e demora. Irmão, tranquilamente foi serviço de algumas horas, pode ter certeza. Não foi rápido, não. Até encher aquilo ali, deu tempo. Alguns devem... Com certeza teve gente que foi embora antes da hora, pode ter certeza. Alguém deve ter olhado, daqui acabou a graça aqui, vambora. E quem foi embora não sabe o que perdeu. Porque quando estava cheio até em cima, o Senhor Jesus disse assim, tirai e levai ao mestre-sala. Quando aquele homem provou a água, agora transformada em vinho, mandou chamar o noivo e disse assim, olha rapaz, você é diferente. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então serve o inferior. Você até agora guardou o bom vinho. Irmão, ninguém nunca mais provou um vinho tão bom como aquele. Um dia lá na glória nós vamos experimentar melhor, diga amém. Mas aqui na terra, irmão, ninguém nunca mais provou, porque aquele ali veio das mãos do próprio Criador, diga glória a Deus. E quem foi embora perdeu. Irmão, Jesus pode transformar a sua vida da água para o vinho. Ele pode devolver a alegria, mas tem gente que está indo embora antes da festa acabar. A festa não acabou, irmão. Não, Deus ainda tem obra na sua família, ainda tem obra no seu casamento. Não vai embora ainda. Não desista. Pastor, mas está ruim. Ore a Deus. Volto a dizer, a solução não é trocar de família. Você vai trocar um problema pelo outro. A solução é você esperar no Senhor. A Bíblia fala, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmão, entrega o caminho, confia nele. Ele vai mudar a situação, diga glória a Deus. A sua família é idônea. É exatamente o que você precisa. Talvez não é o que você quer, mas é o que você precisa. Pastor, se é o que preciso,
então tem que mudar. Pede a Deus que ele muda. Ora a Deus, se está água, ele transforma a água em vinho. Quem crê, diga amém. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, aos animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Duas lições. Primeira, olha para o pastor. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Deus não chamou o Adão para dizer, Adão, vou te dar uma mulher. Deus não fez isso. Amém? Ao invés de Deus chamar Adão e falar, Adão, estou pensando em te dar uma esposa. O que é uma esposa, Senhor? É uma versão melhorada. Ela é mais bonita que você, mais inteligente, e você vai ser feliz com ela. Deus não fez isso. Primeiro, Deus deu para Adão um compromisso. Adão vivia só para contemplar a criação de Deus, aproveitar o que Deus tinha feito. Diga amém. Deus deu para ele responsabilidade. Você vai ter uma função agora. Você vai dar nome a tudo aquilo que eu criei. Irmão, nada, olha para o pastor, nada como ter responsabilidade para criar maturidade. Tem duas maneiras de uma pessoa, irmão, amadurecer. A primeira é você dando responsabilidade para ela. Essa é a maneira mais fácil. É a menos dolorosa. Amém? A segunda maneira é você tirando tudo dela. Amém? Tem mãe que não dá responsabilidade para o filho. É adulto, mas vive igual um crianção. Sabe, me perdoa a forma que eu vou falar. Sabe quando que o filho vai virar homem? No dia que a mãe morrer. Porque daí não vai ter mais mamãe, não vai ter mais papai para pagar a conta. Aí vai ter que entender que é com ele a situação, aí amadurece. Quem está entendendo, diga amém. Mas você não precisa morrer para ensinar seu filho a ser responsável. Deixa ele arcar com a consequência dos erros dele. Amém? Você compra um tênis de R$1.000, em uma semana ele arrebenta. Por quê? Porque ele não sabe o valor que as coisas têm. Amém, irmão? Fala para ele que ele vai ter que comprar o dele. Você vai ver, irmão. Ele vai comprar um de 200 e vai durar, irmão. Vai durar. A minha esposa, ela até hoje ela faz piada comigo, porque quando a gente namorava, eu tinha um tênis, irmão. E pensa num bicho surrado, um guerreiro. Era aquele tênis que eu tinha. Aí ela fala até hoje, quando eu conheci ele tinha um tênis podre. Não estava podre, só estava morrendo, agonizando. Amém, pessoal? Mas posso falar para você uma coisa? Por que eu dava valor? Porque foi eu que comprei, eu sei o preço que tem. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Irmão, quem paga o preço valoriza. Amém? Amém? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Quem paga o preço valoriza. Por que Deus não fez uma bonequinha de barro, soprou o fôlego da vida e fez a Eva e deu para o Adão? Por que Deus fez ele adormecer e tirou uma costela dele? Por quê? Porque quando o Adão acordou, ele olhou, opa, para ter essa mulher eu tive que perder alguma coisa. Me custou, não veio de graça. Quem está entendendo, diga amém. O que custa para você vale. Amém, irmão? O que não custa nada, não vale nada. Você quer, irmão, fazer um casal de jovens dar valor ao casamento? Faz eles pagar. Não estou dizendo que é errado dar presente. Dê presente. Eu não posso ser ingrato, irmão, dizer que eu não recebi presente. Não, ganhei muita coisa quando eu... Muita coisa não, mas ganhei algumas coisas quando eu me casei. Graças a Deus. Mas a parte bruta, a parte, vamos dizer assim, pesada da história, foi comigo e com a minha esposa. Amém, irmão? Nós sabemos o quanto custou para a gente poder ficar junto. E nós sabemos o preço que a gente paga até hoje. Amém, irmão? Porque não adianta você só comprar uma casa. Compra uma casa e depois nunca mais investe nada nela, para você ver se ela não cai. É verdade ou não é? Tinta na parede da casa, irmão, não é só uma questão de estética. É uma questão de aquilo ali mantém a casa em pé. Amém? Abandona a casa para você ver se ela não cai. Olha para o irmão e fala, um dia a casa cai. Amém? Tem gente que é assim, não, pastor. Agora eu já casei, agora... Tem gente que fala assim, tem ou não tem? Sim ou não? Não tem isso?
O cidadão está lá, irmão, me perdoa, não fica chateado com o pastor, não. O cidadão está lá, irmão, cada ano que passa ele está engordando 10 quilos. Aí ele fala, não, mas tá bom, mas eu já casei mesmo. Como se depois de casado não tivesse que continuar se valorizando, se cuidando para a esposa. Tem que continuar cuidando do mesmo jeito. Amém? O marido tem que continuar querendo ser bonito, agradável para a esposa. A esposa tem que continuar querendo ser agradável para o marido. Amém ou não? Quando namorava, não andava toda bonita, cheirosa. No dia que era o dia de ver o marido, ela passava o ferro de passar roupa no cabelo. Não era desse jeito? Era assim ou não era? Aquela argamassa no rosto assim, irmão? É verdade ou não é? Depois que casou, irmão, o marido chega em casa, a mulher tem o cabelo dessa altura, usando aquela camisa livre, irmão. Acabou, irmão. É a fórmula do desastre. Quem está entendendo, diga amém. O marido é a mesma coisa, irmão. Quando namorava, era o dia de ver a mulher, não tomava banho, passava inseticida, não passava? Sim ou não? Catava aquele sebo de carneiro, passava no cabelo assim, para chegar todo bonito. Amém, irmão? Agora, às vezes, não tá. Olha para o pastor, parou de pagar o preço. Vai acabar. Olha para a irmã e fala, Deus está falando com alguém aqui, irmão. Eis que vejo. Gente, o que não custa nada, não vale. Deus olha para o pastor. Antes dele dar para Adão uma esposa, primeiro ele deu responsabilidade, porque casamento é para homem e mulher, não é para menino e menina, não é coisa para criança. Os irmãos entenderam a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém.